Olá, estamos de volta com o Senado agora. A campanha Novembro Azul, a dívida de estados e municípios com o governo e a Petrobras, temas em debate na sessão plenária desta sexta-feira. A Petrobras voltou a ser tema de debate no plenário do Senado. O senador Rubem Figueiró apresentou um requerimento de informações ao ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, sobre o pagamento feito à estatal boliviana de gás e petróleo de valores acima do previsto no contrato. O prejuízo, 434 milhões de dólares. Tomei conhecimento do fato pela mídia. E até o momento, estranho essa esdrúxula decisão da direção da Petrobras. O senador Paulo Paim comemorou a decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, de marcar para a próxima quarta-feira a votação do projeto que substitui o IGPDI pelo IPCA como índice de correção das dívidas de estados e municípios com o governo. Ele lembrou que a proposta está na pauta desde o início do ano. E isso está sendo acordado, negociado há mais de um ano. E tem o aval da própria presidenta, porque até é bom lembrar que esse projeto nasceu no Executivo. A senadora Ana Amélia lembrou que amanhã começa o Novembro Azul, campanha que alerta para a prevenção ao câncer de próstata, tumor que mais mata homens no Brasil. Ela destacou projetos aprovados pelo Senado que beneficiam pacientes com câncer, como o que obriga planos de saúde a pagar quimioterapia oral e o que determina o início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico. Um ajuste em relação à regulamentação, permitindo inclusive que o atendimento no SUS seja feito em prazo menor que 60 dias, conforme a necessidade terapêutica do caso registrado em prontuário. Essa é a forma que o Legislativo trabalha, para que a lei, mesmo depois de criada, alcance na prática o maior número possível de pessoas diagnosticadas com câncer. As punições para ultrapassagens irregulares e rachas ficam mais pesadas a partir de amanhã. É que começa a valer a lei aprovada pelo Congresso em abril. A lei ataca o bolso do motorista que faz ultrapassagens imprudentes. Elas são uma das maiores causas de acidentes de trânsito. A multa para ultrapassagem em local proibido sobe de R$ 191 para R$ 957. Se for pelo acostamento, sobe de R$ 127 também para R$ 957. A multa fica mais pesada se o motorista faz ultrapassagem perigosa, ou seja, é permitida naquele local, mas a manobra obriga outro motorista a sair da pista. Sobe de R$ 191 para R$ 1.915. Além disso, a carteira é suspensa e, em caso de reincidência no período de 12 meses, a multa dobra, R$ 3.830. A lei que muda 11 artigos do Código Brasileiro de Trânsito foi aprovada pelo Congresso em abril, mas só entra em vigor neste sábado. O texto endurece também as punições para quem pratica o racha. A multa sobe de R$ 574 para R$ 1.915. Quem for reincidente no período de 12 meses paga dobrado, R$ 3.830. Hoje a participação em racha é crime que dá de 6 meses a 2 anos de detenção. A nova lei aumenta para 3 anos. Se o pega resulta em lesão corporal, a pena de 3 a 6 anos. Em caso de morte, sobe para 10 anos de reclusão. Ou seja, o condenado tem que começar a cumprir a pena em regime fechado, diferentemente da detenção. A nova lei tem o apoio do presidente da Associação dos Moradores do Noroeste, bairro do Distrito Federal, inaugurado há apenas 2 anos. Os rachas são frequentes na via mais utilizada pelos moradores. Racha, tem um autódromo, combina, vai lá, paga uma taxa e vai correr lá vai fazer racha dentro do autódromo, não aqui na via pública. Então a lei é muito bem-vinda, eu acho que ela tem que ser aplicada com extremo rigor. Mensagens enviadas pelos imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II ao Legislativo e que integram o acervo histórico do Arquivo do Senado vão ser incluídas no programa Memória do Mundo, da Unesco, o órgão da ONU para a Educação, Ciência e Cultura. As falas do trono contêm 73 discursos manuscritos dos imperadores Dom Pedro I, Dom Pedro II e dos regentes. O livro tem 180 páginas e apresenta informações históricas sobre as ações políticas do Brasil Império, ano a ano,
desde 1826 até 1889, quando foi proclamada a República. Durante a monarquia, os imperadores se dirigiam aos deputados e aos senadores para falar sobre temas importantes da história política, como, por exemplo, os problemas desencadeados pela escravidão. O tráfico da escravidão cessou, e o governo está decidido a empregar todas as medidas que a boa-fé e a humanidade reclamem para evitar a continuação debaixo de qualquer forma ou pretexto que seja. Portanto, julgo de indispensável necessidade indicar-vos que é conveniente facilitar a entrada de braços úteis. Os discursos dos monarcas eram proferidos no Palácio Conde dos Arcos, no Rio de Janeiro, que na época era a sede do Poder Legislativo brasileiro. Na abertura dos trabalhos, eles falavam sobre as metas a serem cumpridas naquele ano. Já na sessão de encerramento, os discursos traziam um balanço sobre a situação do país. Grande prazer sinto por me achar no meio de vós. Nunca o trono imperial é tão majestoso como quando se vê rodeado dos representantes da nação. Desejando que o ato de minha sagração se tornasse mais solene com a vossa presença, ordenei que tivesse lugar no tempo da atual sessão legislativa. Da fala do trono é o momento em que Sua Majestade, o Imperador brasileiro, se dirige ao povo brasileiro por intermédio dos seus representantes, que são os deputados e os senadores. E ali o que ele faz? O que é tradicional nas mensagens presidenciais da República, por exemplo? Ele apresenta o quadro geral vivido pelo país, mas sempre tendo coragem de apontar problemas muito sérios. Isso significa, e algumas propostas de soluções para esses problemas. Significa dizer que quando se analisa cada uma dessas falas, cada um desses pronunciamentos do imperador perante o parlamento brasileiro, nós temos uma noção razoavelmente precisa do contexto social, político, econômico, cultural vivido pelo Brasil. Agora, os discursos dos imperadores do Brasil foram reconhecidos pela Unesco como registro da memória do mundo. Os documentos foram aprovados por um comitê de especialistas e serão incluídos no Registro Internacional de Patrimônio Documental. Isso dá garantia, né, para gerações futuras de preservação de um material rico. E que se hoje você fizer um pequeno sobrevoo na historiografia brasileira, você vai perceber que a referência a essas falas do trono são quase que obrigatórias para qualquer estudo sobre esse período importante, né, da vida política do nosso país. Historiadores de todo mundo vão tomar conhecimento que existe essa documentação e poder fazer pesquisas em cima dela. Esse reconhecimento também é importante para poder a gente conseguir recursos para poder preservar essa documentação que hoje está aqui armazenada no arquivo do Senado. O arquivo do Senado ainda guarda os originais da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre, dos Sexagenários e todos os projetos de lei desde 1826. Toda essa documentação é muito rica para a história do país e merecia ser tombada para preservação. Sem o trabalho desses profissionais, esse material estaria hoje bastante prejudicado em termos de integridade física, né? Então, só por meio desse tipo de profissional que é possível hoje você manter e preservar um material dessa magnitude, que hoje recebe um reconhecimento do nível de uma Unesco. Na transcrição dos textos durante a reportagem, foi mantida a grafia do português à época. Os documentos não estão disponíveis para consulta física, mas qualquer pessoa pode ter acesso ao conteúdo digitalizado. É só trazer uma mídia, como CD, DVD ou pendrive, ou pagar por uma cópia em papel do documento. Para contatar o Arquivo do Senado, o telefone é 61-3303-4076 e o e-mail é arquivo@senado.leg.br. O Senado Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.